Olá, povo abençoado. Que Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor ela seja para todos e que Deus abençoe a todos, né? Eu mais uma vez estou aqui pela misericórdia de Deus, mas sempre pedindo orientação a Deus por tudo, porque Ele é que nos dá a direção da nossa vida para tudo, né? Eu venho aqui neste momento perguntar a respeito de algo tão importante que muita gente às vezes não acredita, né? Mas quando se trata da Bíblia e da palavra de Deus, é de se acreditar, porque o que vem de Deus é tudo verdade. Por isso que ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, mas ninguém jamais ele irá ao Pai senão por mim, senão por Ele, né? Então temos que aceitá-los e reconhecermos que somos pecadores. Devemos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso é um dever que nós temos. Ninguém é obrigado. Não significa que seja uma obrigação. Eu acho que seja um dever de cada um, né? Aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Criador. E nós reconhecemos que somos pecadores, né? E nós já sabemos, né, como é que é uma vida de pecado, não é verdade? Nós já sabemos, quem vive na prática do pecado já sabe como é que é. Tem muita gente que vive na prática do pecado, que reconhece que é pecado, mas permanece ficar no pecado. E Deus, ele não se agrada, né, desses comportamentos. Eu venho aqui perguntar uma coisa para algumas pessoas, né? Se você acredita, eu não sei. Mas, primeiramente, eu quero perguntar o seguinte: você tem medo ou você teme a morte? Você tem medo de morrer? Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Tem muita gente que diz assim: só quem sabe é Deus. Nem um ser humano, nem eu e nem você sabemos para onde vamos. Mentira. Porque Deus, Ele deu, né, o seu livre-arbítrio, que é a sua palavra, os seus princípios, para eu e você termos o conhecimento, para onde iremos. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, veja bem, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai se não me aceitar. Como é que a gente não sabe? Como é que você diz que não sabe para onde vai, para onde eu vou, para onde sua família vai, logo após a sua morte, logo após quando você desocupa este mundo? Então, será que Jesus está falando a verdade? Ou você acha que ele está mentindo? Quando ele diz, eu sou o caminho, já está dizendo, é a palavra. Eu sou a verdade, é a palavra. Eu sou a vida, que dá a vida eterna. E ninguém terá essa verdade e a vida eterna se não me aceitar. Será que Jesus falou a verdade? Mas para muita gente, dizem aí, que ninguém sabe de nada. Não, que a gente não sabe de nada, ninguém sabe de nada, para onde vamos, só quem sabe é Deus. Sabe o que é isso? Isso é desculpa de pecador que não quer ter compromisso com a verdade. Pessoas que não querem ter compromisso com a verdade e com a palavra de Deus. A Bíblia diz
que são pessoas covardes. Por isso que a Bíblia diz que quanto aos covardes, né, não entrará no reino dos céus. Então, para Deus significa pessoas covardes, que não aceitam as suas palavras e as verdades. Por quê? Para onde eu e você vamos, nós sabemos. Porque se eu não soubesse para onde eu ia e nem você, Jesus, ele não teria dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai sem antes me aceitar. Então já disse tudo, nós sabemos. Eu e você sabem, não existimos mais desculpa para nada. Se você morre, ou se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Você tem dúvidas para onde você vai? Nós vivemos em um mundo carnal, né? Nós vivemos em um mundo materialista. Nós vivemos em um mundo terreno. Nós vivemos em um planeta. Nós vivemos aqui na Terra. Mas quando passamos daqui para o outro lado, quando nós somos transferidos para outro lugar, se for para o lugar aonde Cristo, entendeu, te aceitou, por você ter aceitado Ele como teu Salvador, então você, quando já passa e é transferido daqui, você já sabe até mesmo aonde você está ou para onde você vai. E aqueles que não aceitam Jesus, como esses que falam que ninguém sabe para onde vai, para onde essas pessoas elas vão chegar logo após a sua morte sem aceitar Jesus como seu Salvador? Será que vai para a eternidade com Deus? Ou será que vai para o sofrimento eterno? Eu vou ler aqui uma passagem, uma das passagens em Apocalipse, no capítulo 20. No capítulo 20, não. Deixa eu ver aqui se não dá uma referência errada. No capítulo 20, do verso 10. Veja bem o que a palavra de Deus diz aqui sobre este lugar. O inferno. O diabo que os enganava foi lançado para o lago de fogo e enxofre, onde estava lá a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. Então, aqui em Apocalipse já está dizendo que o inferno, ele existe. Claro que Deus, ele fez o inferno, não foi para o ser humano. Ele fez o inferno só para Satanás e seus anjos, seus bilhões de demônios que está aqui na terra matando, permitindo com que as pessoas matem e roubem e destruam o seu próximo. Então, essas são as obras de Satanás, que ele está aqui, neste mundo, usando as pessoas e praticando essas coisas. Então, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e 10, ele já está dizendo que lá está a besta e o falso profeta. Lá estão atormentados pelos séculos dos séculos. Como eu acabei de falar, Deus, ele não fez o inferno para o ser humano. É por isso que a palavra dele nos diz: desejaria eu a morte de um pecador? Desejaria eu a morte de um ímpio? Não, eu não desejo a morte de ninguém, mas antes eu quero que o ímpio ou o pecador se converta dos seus maus caminhos e se livre do inferno e viva. Deus deseja salvar
Ele não está dizendo que salva, ele está dizendo, eu desejo salvar. Porque se ele disser que vai salvar, então ele não deixou a decisão nem para mim, nem para você. Porque eu já sei que posso fazer e desfazer, mesmo eu fazendo, com tanto erro na minha vida e na sua, Deus vai me salvar. Mas não. Por isso que ele deixou no livro também de Romanos 14:12, que nos diz, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Somos nós que damos contas de nossas vidas aqui. É nós que decidimos a nossa eternidade. Então o inferno foi feito só para Satanás e seus anjos. O inferno não foi feito para seres humanos. Mas vemos aqui outra passagem no livro de João. No livro de João, o que é que diz aqui no livro de João? O livro de João, no capítulo 3, João 3, vamos ver aqui para João 3:36. Vamos ver aqui o que é que diz aqui a palavra de Deus no livro de capítulo de João 3:36. João 3:36. Vamos lá. João 3:36. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. João 3:36. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crer no Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele, sobre você. Você veja que a ira de Deus, ela permanecerá sobre aquele que não acredita nas suas palavras, aquele que não acredita no céu, aquele que não acredita no inferno. Então, aí a ira de Deus, ela vai se manifestar na vida dessas pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que o inferno representa a ira de Deus contra a impiedade e o pecado do homem. E o que é que afasta o homem de Deus? É o pecado. O que é que faz a separação entre Deus e o homem? É o pecado. E como é que você diz ainda que nós não sabemos para onde iremos, para onde vamos, logo após a morte, logo após essa transferência? Claro que nós sabemos, porque a Bíblia já diz que o que afasta, o que distancia o homem de Deus é o pecado. E aquele, como diz aqui o versículo, que não crê no Filho, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não terá a vida eterna. Mas a ira de Deus, ela permanecerá para sempre sobre ele, sobre você, se você não acredita. Eu vou ler aqui mais uma passagem, né, para você saber para onde vamos, como você disse, né, que ninguém sabe, que eu não sei, que você não sabe, que ninguém sabe, só quem sabe é Deus. Nós sabemos, eu e você sabemos. Aqui no livro de Lucas, né? Vejamos aqui no livro de Lucas.
Quem não acredita no inferno está totalmente enganado, porque a Bíblia ela fala que o inferno existe. Eu não vou dizer aqui que lá no inferno existem pessoas, mas existe um lugar que tem pessoas sendo atormentadas e estão conscientes da mesma forma que eu e você está aqui, olhando um para o outro. Aqui tem a história de Lázaro, né? E o rico. Você sabe que quando Lázaro ele morreu, aquele rico morreu, quando ele fechou os olhos, que abriu, ele já se encontrava onde? No inferno. Mas não é o inferno oficial. Aquele inferno definitivo é o Hades. Até hoje o rico está gemendo. Por isso que a Bíblia diz aqui, então disse: rogo-te, pois, Pai, envie à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que se previna seriamente, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Quando aquele rico olhou para Lázaro, ele pediu para que Lázaro viesse, né, as suas famílias, e avisasse a sua salvação e aceitasse Jesus como seu Salvador, para que suas famílias não caíssem lá. Você ainda vem dizer que nós não sabemos? Será que você acha que isso aqui é histórias de conto de fadas? Será que isso aqui para você é história de revistas em quadrinhos? Jesus está mentindo aqui. Essa foi uma parábola que Jesus contou, a história do Lázaro e o rico. Abraão lhe disse: eles têm Moisés, os profetas, que os ouvem, né? Abraão disse que aqui tinha pessoas que estavam anunciando a salvação para que também não caíssem lá. E ele então disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for a eles, certamente eles arrepender-se-ão. Veja que o rico disse: não, pai Abraão. Certamente, né, se alguém sair daqui e for ter com eles, né, eles vão ver que é verdade e vão se arrepender. Aí eu pergunto mais uma vez: como é que você diz e que a gente não sabemos para onde iremos? Sabemos sim. Eu e você sabemos. A palavra de Deus está aqui estampada. Entendeu? E Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se persuadirão, ainda que alguém se levante dos mortos e fosse falar com eles, certamente chamariam de loucos. O que aqui a palavra quer dizer, o que o pai Abraão quis dizer, que se alguém saísse de onde está para falar aqui com os vivos, quem iria acreditar em quem morreu? Tem muita gente por aí falando muita bobagem, né? Dizendo que vê futuros. Então por que não vê o inferno e mostra quem está lá? Se você diz que vê futuro, então mostra o inferno, então, que a Bíblia fala aqui. Fala para essas pessoas quem vão para o inferno e quem não vai, porque a palavra de Deus aqui ela já diz. É porque Satanás ele é mentiroso e enganador. Então quem acredita nessas pessoas estão se enganando a si mesmo. E essas pessoas, elas estão perdendo. O tempo está se esgotando. E esse tempo esgotado está permitindo que a qualquer momento essas pessoas caiam nesse lugar. Como o rico
que quando ele morreu, quando ele abriu os olhos, ele se deparou com o Hades, com o inferno. É um inferno provisório. Você pode até perguntar, então, o que é o Hades? O Hades é um lugar onde todas as pessoas que estão morrendo sem salvação e sem Cristo, sem arrependimento da sua palavra, o Hades está só recebendo os espíritos dessas pessoas, aonde o rico está, aonde aquele que foi crucificado na cruz do Calvário e não se arrependeu ao lado de Cristo, quando ele morreu também, que abriu os olhos, ele já estaria lá no Hades. Aquele outro ladrão que quando olhou para Jesus não perdeu tempo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus já declarou tudo isso aqui, porque nós sabemos que tudo isso aqui existe. Ninguém tem medo de morrer? Tem certeza que não? Tem muita gente aí que diz que não tem medo de morrer, mas quando sente uma dorzinha, a primeira coisa que faz é cuidar para não morrer, é tomar remédio para não morrer, é pedir uma ambulância para ir para um hospital para não morrer. Deus é tão misericordioso que muitas vezes o camarada ele não vai voltar mais, mas a consciência dele está ativada. E Deus está dizendo para ele: se arrepende. Tem muita gente aí dentro da igreja. Tem muita gente aí dentro das igrejas. Uma vez eu estava conversando com uma irmã e ela disse para mim, eu estava conversando com ela sobre isso e ela chegou para mim, a gente estava debatendo sobre essa situação logo após a morte, aquele que se salva pelo seu último dia. E essa irmã, que ela congrega numa igreja, que conhece a palavra, disse: me prove aonde é que Jesus ele salva um ser humano sem se confessar antes dele morrer. Ué, ela disse: me prove na Bíblia quem foi que morreu quando estava na beira da morte e Jesus salvou. Como é que uma pessoa tem um conhecimento dentro da palavra e não enxerga o que está escrito? Eu não mostrei na palavra de Deus, mas falei para ela. Você lembra daqueles dois ladrões que estavam ao lado de Jesus? Quando um reclamou: se tu és mesmo filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E aquele outro falou: tu és mau mesmo, nós estamos pagando aqui pelos nossos erros, mas esse é inocente. E ele não perdeu tempo, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no paraíso, porque eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus disse: ainda hoje, agora, você estará comigo no paraíso. Irmã, até eu passei por isso. Aquele homem malfeitor, assassino, ladrão, ele foi salvo do seu último suspiro, ele não perdeu tempo. Jesus salvou sua vida. Jesus salvou a vida daquele homem. Aquele homem está no paraíso. Quando ele chegou no paraíso, que muitos viram lá, estava lá Abraão, Isaac, Jacó. Eu raciocino, como é que você lá embaixo era um malfeitor, era um bandido, estuprador, roubava, matava, fazia o 7. E eu agora vejo você aqui. E aquele ladrão olhou para todos. Eu imagino isso, eu não sei. Eu devo a minha vida a Jesus. Foi Ele que me trouxe para cá. Irmã, como é que uma pessoa que está no leito de um hospital com a sua consciência e sabe que não vai voltar, e ela ali, ela não pode pedir a Deus a salvação? Pode, e ela será salva, porque o ladrão foi salvo. Eu digo isso por mim, eu passei por esse momento. Eu passei pela morte. A morte queria me pegar, ela me pegou.
Ela travou meus braços, minhas pernas, meu corpo. Eu não me mexia, eu não movia. Mas a única coisa que a morte ela não fez na minha vida foi travar a minha mente, porque Jesus disse: se arrepende. Se arrepende. Eu não perdi tempo porque eu escutei. Eu falei assim: Senhor, me perdoe. Eu já estava morto. A minha consciência estava ativa. E a Bíblia diz que o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E Deus estava me escutando. Eu não abri a minha boca porque até a minha boca a morte fechava. Porque ninguém abre a boca. Há certas situações na vida de seres humanos, há certas situações de morte que não dá tempo de você se arrepender. Assassinatos, alguns acidentes, muitos homicídios por aí. E quando você se depara com a morte, ela dá aquele suporte, impacto tão grande que você não tem jeito. Quando você acorda, você já está ou no paraíso, ou você está no Hades, já entra. É questão de segundo. E como é que você diz que ninguém sabe para onde vai? Quer morrer? Pede a Deus para ser transferido antes de você se preparar. Então faz isso, então. Pede a Deus. Se tu também acha que tu pedir para tu sair daqui da vida terrena, se não é errado, então pede a Ele. Quando se deparar com o inferno ou com o diabo, ele vai olhar para você e vai dizer assim: aguenta um pouquinho aí que eu chego já para te atender. E tu vai dizer para ele: realmente você existe, eu não sabia. Muitos falavam lá e eu não acreditava. Aí ele vai olhar para você e vai dizer assim: aguenta aí que eu chego já aí perto de você. A Bíblia diz que o inferno é lugar de densas trevas. Lá ninguém vai ver o outro. É lugar de escuridão. Só vai se escutar gritos e urros. Jesus, quando ele expulsou os demônios daquele homem, o que é que aqueles demônios, quando olhou para Jesus, incorporado naquele homem, disse para Jesus: não nos lance para aquele lugar. Que lugar? Qual era o lugar que os demônios não queriam que Jesus tirasse daquele homem e lançasse? Nem os demônios querem ir para o inferno. Imagine um ser humano que não tem um raciocínio humano que Deus deu para tomar conhecimento da sua verdade e dizer que não existe esse lugar, se os próprios demônios eles não querem estar lá, porque é lugar de tormento e sofrimento, aonde o fogo não se apaga. Porque as pessoas que estão sendo transportadas para esse lugar, as pessoas que estão sendo direcionadas para este lugar, são pessoas que não estão arrependidas, que não se arrependeram, viveram suas vidas aqui com as suas luxúrias, com as suas riquezas, com os seus aviões, com os seus iates, seus dinheiros, sua conta bancária, e ninguém queria saber de Deus. Aí depois que sai daqui, se depara com o inferno, entendeu? E quer sair e não pode mais sair, porque há condições que Deus permite que você se arrependa, mas há situações de morte que você não se arrepende. O impacto é grande, é fulminante, que você se apaga e quando você abre os olhos, você já está neste lugar. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, se você teve a oportunidade e aceitou, se você acreditou que existe Jesus, se você acreditou que o homem pode ser salvo por Deus, porque Jesus é o único que tem poder para levar eu e você para o céu, se você acreditou na sua palavra, você sim, se você morrer, se você for transferido daqui, os anjos vão pegar nos teus braços e vai te levar aonde está lá o seio de Abraão, aonde estão recebendo as pessoas cristãs. A diferença do Hades para o inferno é uma diferença muito grande, porque o Hades é o lugar de sofrimento, mas não é eterno. Só o inferno definitivo é que ele é eterno. Nós lembramos daquela passagem que Jesus disse assim na Bíblia, que eu não lembro aqui o versículo, mas ele diz na sua palavra que lá, ele estava dizendo aos seus discípulos, lá o bicho
não morre. Você tem noção do que Jesus disse isso? Quando Jesus disse, lá o bicho não morre, o que ele quis dizer? O status de um condenado ao inferno ou uma condenada ao inferno é um status não humano, mas é o status de um bicho. É por isso que Jesus disse, lá o bicho nunca morre, porque ele vai querer morrer e não vai poder. Será atormentado por milhões e milhões de anos e Deus não terá piedade do seu sofrimento, porque seus princípios e sua lei, ela tem que ser cumprida. Então, ele não pode se desfazer e desmanchar o que ele estabeleceu, que é a sua lei. É por isso que ele não terá piedade de quem for lançado neste lugar. Eu vou citar mais um versículo aqui que está em Mateus 13, no capítulo 41 e 42. Mateus 13, 41 e 42. Você diz que Deus é amor, sabemos. Deus ele não tem muita gente dentro das igrejas, jamais Deus. Tem muitos pastores aí, padres, católicos, cristãos, que diz aí, jamais Deus ele tem essa capacidade de pegar um ser humano e lançar no inferno. Eu também sei disso, que Deus não fez o inferno, não foi para o ser humano não. Mas o capítulo de Mateus 13, leia, que você vai ver o que é que ele vai fazer. Mateus 13, vamos ver aqui, Mateus 13, aqui encontrei, Mateus 13, 41 e 42. Veja bem, o livro de Mateus 13, 41 e 42. Veja a ordem que Jesus vai dar a seus anjos para fazer com as pessoas e com os ímpios. Dar a ordem o Filho do Homem aos seus anjos, para que peguem, ou seja, para colher de seu reino todo o que causam escândalo, em outras palavras, tropeço, e os que cometem iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado, mentira, abominação, você viver impiamente, praticar iniquidade. Tudo que desagrada a Deus é iniquidade. Então a Bíblia que já está dizendo, dar a ordem ao Filho do Homem aos seus anjos, para que colherão ou peguem de seu reino todos os que causam escândalo e os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que fornalha de fogo é essa que Jesus aqui está dizendo? É o inferno. Veja que Jesus, ele vai dar ordem para pegar todos os ímpios desta terra e lançará na fornalha de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós sabemos para onde iremos. Se nós não aceitarmos Jesus como nosso Salvador para se livrar deste lugar, se eu e você não fizermos isso, eu não vou para lá porque eu já tenho a minha vida, eu já fiz a minha escolha. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu não quero ir, nem vou. E nem minha família vai. Cada um faça a sua escolha. Se você não quer viver impiamente, como diz aqui, o que eu li, para você não chegar e não ser lançado neste lugar, faça a sua escolha. Porque Deus, ele fará justiça contra aquele que não crê nas suas palavras. Se você não crê, ok? Se você não crê que Jesus ele é capaz de ressuscitar um ser humano na beira da morte, eu creio.
porque Ele é o Deus do impossível. Quantos estão no leito dos hospitais aí pedindo a salvação? E Deus está salvando. O céu, meus amados, é um lugar de surpresa. O céu é um lugar de surpresas. Quanto você menos esperar, se você chegar lá, você vai se deparar igual aqueles que se depararam com o ladrão. Ué, você está aqui, cometeu tanta coisa, eu devo a minha vida a Jesus. É por isso que eu digo, o céu é um lugar de surpresa. Se você acredita na palavra de Deus, então aceita, porque só vai subir aquele que aceita, aquele que acredita. Aqui tem uma passagem no livro de Mateus 10, 28. Vamos ver o que é que diz aqui. Mais uma, né? No capítulo 10 de Mateus 28, vamos ver aqui o que é que a palavra de Deus, o que é que Jesus diz a respeito do inferno, que você não acredita. Não temas aos que matam o corpo, mas não podem matar a sua alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer sua alma e o corpo no inferno. Jesus já está dizendo. E como é que você vem dizer para mim? Você diz para os outros, você diz para qualquer pessoa que tem a Bíblia, que não sabemos para onde iremos. Leia o livro de Mateus, mais um versículo, Mateus 10, 28. O que é que ele diz? Vou repetir, para você botar na sua mente. Mateus 10, 28, ele diz aqui: não tem mais os que matam o corpo, aquele que tira a vida do outro, né? Tem muita gente que teme. Se você estiver seguro nas mãos de Deus, se você aceitou Jesus, se você for vítima de um homicídio, eu quero ver ele matar sua alma, porque sua alma já está comprada pelo sangue do Cordeiro, e você será bem recebido lá de cima. E quem está chegando lá em cima não está querendo mais voltar, não está querendo ficar. É glorioso a glória de Deus, é maravilhoso isso. Então, para continuar, não temas aquele que mata o corpo e não pode matar a alma, mas antes temas aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. É melhor temer aquele que mata o corpo e lança o corpo e a alma no inferno. O inferno existe, é real. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus, elas vão permanecer por toda a eternidade. E se você acredita no céu, meus amados, o céu, a Bíblia diz que o céu é o lugar aonde Deus habita. Lá não haverá sofrimento, lá não haverá nem cego e nem aleijado, lá não haverá manco, lá haverá paz, plenitude de felicidade, de eternidade em eternidade. Lá não haverá sofrimento. Tem muitas pessoas, eu acho até assim, eu fico triste, que tem muitas pessoas que pensam que quem morreu e está lá no céu está vendo eu e você aqui. Não está. A minha mãe morreu, a minha mãe foi embora, Jesus levou, mas a minha mãe ela não está mais me vendo aqui. Só quem está me vendo aqui é Jesus, porque Deus não dá esse direito para minha mãe ver o meu sofrimento aqui. Se a própria Bíblia diz que lá no céu não haverá sofrimento, e como é que minha mãe ela vai ver meu sofrimento aqui na terra? Certamente ela iria sofrer, até mesmo, eu imagino,
ela ia pedir a Jesus: Senhor, não deixa meu filho sofrer. Minha mãe ia cair em pranto, em sofrimento. E tem muita gente por aí pensando que pai, mãe, filhos que estão lá na glória está vendo você aqui negativo, que Deus não permite isso. Só quem vê você é Jesus Cristo, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque se Deus fosse permitir quem for para o céu olhar o nosso sofrimento aqui, a palavra de Deus estaria mentindo, e Deus não permite isso. Por isso que a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro, lá os muros de cristais, não é um ouro transparente. Lá não haverá pranto, nem sofrimento, e nem choro, e nem sofrimento, e nem dor. Então Deus não vai permitir que ninguém que está chegando lá olhe para sofrimento de ninguém, quem está aqui. Então receba essa mensagem e acredite que Jesus Cristo vai voltar. Mas Ele quer que cada um de nós se prepare para que não caímos neste lugar de sofrimento eterno, que é o inferno, se você não acredita. Então aceita Jesus, se arrependa das suas práticas erradas, das suas atitudes erradas. Deus ama o pecador, mas Ele não concorda com práticas erradas, porque tudo aquilo que a Bíblia diz que é erro é pecado. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque não vai conseguir. E Deus, Ele não vai tapar o sol com a peneira. Ele não vai aceitar isso. Então, o que é errado dentro da Bíblia em relação às nossas vidas é errado. E o que é certo diante de Deus para nossas vidas é certo. Não adianta querer debater com Deus, questionar com Deus, porque não vai funcionar. Quem quer viver errado, continue sua vida, vá vivendo. Deus, Ele estica a corda, mas vai chegar o momento de que você vai cair e não terá mais solução para salvação, para a sua vida. Se você diz que não acredita no céu e nem no inferno, então passe a acreditar, porque a Bíblia ela já declarou e ainda tem mais coisas para declarar. Se eu for falar aqui, eu vou levar muito tempo e eu teria que separar muitas coisas para falar, mas eu não vou levar isso há muito tempo. Mas o básico que eu falei é para você entender que nós sabemos para onde iremos quando nós formos transferidos daqui para o céu, ou alguém se for transferido para o Hades, que é o inferno, né? E no dia do juízo final, Deus ele vai pegar o Hades, ele vai juntar o Hades junto do inferno. Lembra que eu falei que Jesus disse que lá o bicho não morre? É porque no dia do juízo final, Deus ele vai tirar aquelas almas que estão ali no Hades e vai unir com o corpo. E vai estar o corpo e a alma junto, sofrendo por toda a eternidade, depois que ele julgar aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Como eu disse, Jesus disse aqui, que o status de um ser humano condenado é um status não humano, é o status de um bicho. É por isso que ele diz que lá o bicho não morre. Nós temos uma imagem, você tem uma imagem bonita, né? Você tem um rosto bonito, você tem uma carinha bonita, um rosto bonito. Tudo bem, foi Deus que te deu, mas é emprestado. E se você não aceitar Jesus como teu Salvador, Ele vai arrancar essa imagem e vai ser concluído naquilo que Jesus falou. Quando Ele tirar essa imagem que Ele te deu, Jesus disse que você será feito um status de um bicho. Você terá uma transformação de um bicho no inferno. Então, Jesus disse que lá o bicho não morre. É como se você fosse arrancado a sua imagem e você lá, naquele lugar de sofrimento, você fosse transformado em um bicho, como vai ser o bicho.
Aquele que não aceitar Jesus como seu Salvador, ele vai ser arrancado sua imagem e semelhança, porque Deus, ele vai tirar, e sua semelhança vai ser um estátua não humano, mas de um bicho. Jesus disse que lá o bicho não morre, porque vai ficar o corpo e a alma junto, queimando o tempo inteiro no inferno. Tem muita gente aí brincando com isso. Tem muita gente dizendo aí que vai fazer churrasco e tocar samba, né? Quando chega lá. Ao contrário, você vai virar churrasco se você não aceitar Jesus, que lá não tem samba não. O samba lá no inferno é diferente. Ah, nem lá e nem no céu. Nos céus é o lugar de louvor, de adoração, de paz, de felicidade e vida eterna, de eternidade em eternidade. Aceite Jesus como seu Salvador, porque a palavra de Deus aqui, ela um dia será cumprida, porque ele disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, que Deus te abençoe, que Deus livre tua família, que Deus livre você deste lugar. Peça a Jesus para salvar sua vida. Aceite a Jesus como teu Salvador, como eu fiz com a minha, para que Ele possa, no dia do arrebatamento da sua igreja, Ele te levar para o céu e não te conduzir para este lugar de sofrimento, porque vai acontecer com aqueles que estão recusando a salvação. Que Deus abençoe. Eu poderia ter falado aqui numa palavra boa, né? Numa palavra bonita, como muitos fazem aí, né? Mas Jesus, quando ele pregava a sua palavra, ele já alertava os seus discípulos, né? O perigo para a nossa atualidade de hoje, o que o mundo hoje está passando. E muitos estão caindo neste lugar, estão querendo sair, não podem. É lamentável. Que Deus abençoe. Coloque isso na sua mente. Jesus está esperando você e sua família para ser cidadão dos céus, porque existe um lugar que ele, quando ele subiu, ele disse que ia preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então aceita Jesus, porque lá tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem lugar para todos nós. Acredite, é real. Jesus vem, num abrir e piscar de olhos, ele surgirá, as suas trombetas soarão. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos que ficarão vivos aqui na terra serão arrebatados, a se encontrar com o Senhor nas nuvens. Tem muita gente que não acredita. É por isso que ele disse na sua palavra: aquele que não crê na minha palavra, a minha ira permanecerá sobre ele por toda vida, por toda eternidade. Se você não crê, me desculpe, meu amigo ou minha amiga, mas a ira de Deus, ela pode permanecer na sua vida e pode te lançar neste lugar logo após a sua morte. Então, que Deus abençoe e que se livre você, que se livre sua família, que livre-se a todos, porque não há tempo para nada. O reino de Deus, a qualquer momento, ele vai surgir. A qualquer momento Deus vai fazer o seu manifesto neste mundo. E Deus vem buscar o seu povo. Deus vem buscar os seus escolhidos. Quer fazer parte desses escolhidos? Aceite, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Que Deus abençoe e receba essa poderosa palavra e pesada. Jesus também foi pesado nas suas palavras. Jesus também não pregava a sua palavra, né? Palavras boas também não. Ele também era pesado, ele era rigoroso nas suas palavras. Quem aceitou e quem creu, aceitou, e quem não creu, já sabe onde está. Conforme sua palavra que diz, que Jesus não obriga ninguém a nada. É por amor, não é por força e nem por violência. A palavra diz que é por amor. Se quiser ir a Cristo, vá por amor. E nem Deus obriga ninguém a nada. Ele dá a dica.
Entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram por ela. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos estão caindo dentro dele. Então está a dica. Jesus, ele dá a dica para você, dá a dica para mim, e cada um de nós é que sabemos o que queremos. Agora, não vamos dizer que a gente não sabe de nada. Nós sabemos porque Jesus já nos declarou com a sua palavra para onde iremos, para onde eu vou e para onde você vai. Que Deus abençoe. Até a próxima. Eu quero só dizer aqui uma palavra profética em nome de Jesus. Que nenhum mal te sucederá e que nenhuma praga entrará na tua tenda. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua família não serás atingido. Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Que Deus abençoe e faça parte da cidadania dos céus. Em nome de Jesus.